Eu sei que o caso do mendigo Givaldo já passou, mas eu quero fazer uma consideração que tem gerado um certo incômodo na minha vida, e eu não sei se isso daí também, mas eu gostaria muito de ver o seu comentário. Professor Joel, o que me incomodou muito é quando eu vejo o Givaldo chegando nos cantos, ele é ovacionado, meninas bonitas ficam tirando selfie com ele pra colocar. Gente, vocês não têm noção que eu tô vendo aqui, gente, fazendo selfie, aquela coisa ridícula. E aí eu fico olhando a baixeza que o ser humano chegou, né, a estupidez do homem moderno, e aonde que veio todo esse incômodo na minha vida, pessoal? E aí eu gostaria se você também teve esse mesmo sentimento. A falta de empatia das pessoas com o que está vivendo a família, tanto o marido como a esposa. O marido não está conseguindo sair de casa, foi o que eu obtive informação. Ninguém se preocupa se eles vão continuar junto. Ninguém olha a situação da gravidade do pecado, porque isso daí é um adultério, então é normalizado. É até bonito um homem que é um mendigo ter uma relação sexual com outra mulher. Como se as pessoas, de fato, né, professor Joel, perdessem o sentido do pecado mesmo. E na verdade, o Papa Paulo VI dizia que um dos maiores problemas do homem moderno é a perda do sentido do pecado. Então, quer dizer, o cara vai em tudo quanto é programa de televisão, vai no Metrópolis, vai na Band, dá entrevista, começa a falar das minúcias da relação sexual, inclusive o senhor falou que pode caracterizar como um crime do quê? Não é arranhamento? Difamação. Difamação da pessoa. Parece que tem 4 partidos que já estão querendo convidar esse homem para se eleger, não sei se vai ser vereador, deputado, ou seja, é uma história muito dolorosa porque todo pecado gera consequências, é uma dor, mas assim, o incômodo que eu senti de ver esse homem sendo bem recebido por todo mundo. Ou seja, o mendigo que comete uma relação sexual, que tem uma relação sexual com uma mulher, que ajuda, né, nessa questão do pecado, do adultério, é um cara que ficou hypado na internet. Sinceramente, eu estava lendo na Sagrada Escritura aqui, até falei para o professor Joel, né, como que falta Jesus na vida das pessoas e uma direção moral, porque Nosso Senhor vai dizer assim, ó, tudo o que quereis que os homens vos façam, façai vós a eles esta lei e os profetas. Eu fico me perguntando se as pessoas que estão ovacionando ele tivessem nessa condição familiar de uma traição do marido ou da esposa, até nesse caso do mendigo mesmo, eles ficariam felizes, eles iam querer ter publicidade na internet, ter a sua vida infernizada, ter a sua vida exposta, mas obviamente que não. Só que o egoísmo, e até estava conversando aqui com o professor Joel, que eu fui pegar uma das passagens que eu medito muito na Sagrada Escritura, pessoal, que é o que está lá em 2 Timóteo 3:1, onde Paulo vai dizer sobre os últimos dias, nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Aí Paulo começa a falar que os homens se tornarão egoístas, avarentos, aí tem um momento que ele fala desalmados. E eu falei, professor, o que é uma pessoa desalmada? E foi onde o professor falou que é uma pessoa que não liga para o outro, que não tem empatia, que não sofre com a outra pessoa. Como que foi, professor, a definição que o senhor me deu? É a pessoa que não tem compaixão, piedade pela outra, e a outra pessoa é vista como a gente vê uma pedra. A gente não tem dó, pena, nada de outra pessoa. Então... E aí, o professor, que eu acho interessante, que é uma das características que São Paulo, ele vai falar assim, ó, nos últimos dias haverá um período difícil, aí os homens vão se tornar. Assim, eu vejo de maneira concreta a profecia do apóstolo Paulo ocorrendo. Eu digo para você que está vendo esse vídeo, blinda o seu coração contra essas coisas diabólicas, porque Nosso Senhor também disse lá em Mateus 24:12 que ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas como eu estou tendo a graça de ter a presença ilustre do professor Joel, eu não quero falar muito. Mas eu queria, assim, fazer uma pergunta para ele sobre a questão, assim, o que pode estar por detrás dessa aprovação social do Givaldo. Mas antes disso, eu vou deixar o link do professor Joel aqui embaixo, para você segui-lo no Instagram, para você segui-lo no YouTube, porque eu também creio que ele pode edificar sua vida com os escritos dele. Responda para mim, meu irmão. Então, eu pensando, observando isso daí, eu acho que é a inveja. Porque a inveja é o pecado mais irracional que tem. Por exemplo... O senhor está falando das outras pessoas. Das outras pessoas. Das outras pessoas. Uhum. Essa aprovação social, o fundo, vamos dizer, o motor dessa aprovação social, no meu entendimento, é a inveja. Porque é o pecado mais irracional que tem. Então, por exemplo, adultério é pecado grave, mas ele tem uma vantagem, por exemplo, tem um prazer para o praticante do pecado, entendeu? A luxúria tem alguma vantagem, algum prazer, o roubo
tem um prazer, tem uma vantagem para o cara fica com um bem pelo qual ele não trabalhou, e assim, a ira, por exemplo, o cara dá uma escacetada no outro, certo? Então tem uma vantagem que vê ainda um simulacro de justiça sendo feito. Certo. Então, os pecados mesmo graves, você nota nele uma vantagem, uma razão, certo? Que explica uma motivação psicológica razoável, ou seja, razoável porque tem uma proporcionalidade, tem uma relação causal, assim, de causa e efeito, ou seja, tem uma vantagem, eu faço aquilo ali, aquilo me traz algum bem. Certo. Agora, a inveja está despojada de tudo isso, porque a inveja é assim, a pessoa, ela se sente mal quando a outra pessoa tem um bem, entendeu? Tipo assim, o vizinho comprou um carro bacana, sei lá, aí o invejoso se sente mal com aquilo. Ele queria ter aquele bem, ele não possui, mas ele fica mal porque o outro tem. Porque o outro tem. Ou então o contrário, ele fica alegre porque o vizinho tinha um carro, trabalhou tanto para ter o carro, perdeu o carro. Acredito, o cara fica feliz por isso. Aí ele fica feliz por isso. Ou seja, não tem nenhuma vantagem para ele aquilo ali, mas ele se alegra com aquilo ali. Estava certo quando Santo Agostinho dizia, né, Joel? A inveja é o pecado diabólico por excelência. Sim, tanto é que o pecado mais grave que chega a pessoa a extremo de sentir vergonha da pessoa que tem a graça de Deus. Por exemplo, tem pessoa que tem inveja do Padre Pio, tem inveja de Nossa Senhora, Deus livre, Joel. Tem inveja dessas coisas, e tem inveja, por exemplo, da maternidade de Nossa Senhora. Parece Santo Afonso Grião de Montfort, parece que é ele que falou. Santo Afonso Grião de Montfort ou São Luís? São Luís Grião de Montfort. Eu estou misturando. Tá bom, ainda bem que foi dois santos aqui, né, pessoal? Dois santos misturados. Então, fala que é maior indício de sinal de perda da alma. Por exemplo, a pessoa ter um sentimento ruim contra Nossa Senhora do que falar mal de Nosso Senhor, entendeu? Por que alguém falaria mal de Nossa Senhora? Porque ela é mãe de Deus, entendeu? Então a pessoa tem inveja. Então eu vejo nessa reação de aprovação de uma coisa baixa sob todos os aspectos. Baixa por quê? Parece que, segundo eu tive acompanhando um pouco o caso na internet, essa moça, ela tinha alguns problemas de natureza psicológica, certo? A ponto, por exemplo, de confundir fazer caridade com os outros, praticar sexo gratuito com o que ela entende que com pessoa que é pobre. Quer dizer, isso daí já denota uma ficção psicológica, assim, que deve ser investigada, certo? O arrependimento do marido, que tinha então feito justiça, deu uns cacete lá no Givaldo, se arrepende disso, quer dizer, tem culpa de ter agido da medida que ele entendia em defesa da honra da esposa. O cara não deve se envergonhar de defender a honra da esposa, né? E mesmo com graves consequências que ele sofra por causa disso. Né? Então, e também uma coisa preocupante, por exemplo, é a insensibilidade do próprio Givaldo, que faz pensar um pouco em certos quadros clínicos, não vou falar, porque aí poderia até pecar contra o 8º mandamento, né? Que é uma insensibilidade com a dor alheia, insensibilidade com a posição dos outros, certo? Um cara que é mendigo significa que ele está abaixo da média da sociedade, ou seja, a pessoa que é incapaz de prover o próprio sustento. Isso é um mendigo, certo? Só que ele não age como tal. Ele é capaz de extrair um benefício de pessoas que estão acima dessa medianidade da sociedade. Porque quem tem um corpo sarado, como essa moça, né, pode ter tempo para praticar essas coisas que de imediato não aponta para uma vantagem imediata, é porque a pessoa não tem problema de subsistência, não tem de nada disso. Certo? Então, essa pessoa aí, o tal mendigo, entre aspas, aproveita, por exemplo, dessa fraqueza das pessoas para poder fazer isso e se vangloria de estar fazendo isto. Né? Não só de estar transando com uma mulher de outro, mas também tá com uma mulher que é bonita, que é sarada, corpo sarado. Quer dizer, então aí há todos os traços que vão da psicopatia, vão da demência, vão da confusão psicológica, vão da confusão, vamos dizer, de um erro de interpretação da própria noção de caridade, entendeu? Da moça, uma mistura, uma confusão de religião com sexo, ou seja, é um cenário totalmente louco, que a única explicação para mim razoável
quanto ao que poderia ser a base psicológica da aprovação de uma coisa desse tipo, só pode ser a inveja, que é o mais irracional de todos os pecados. E esse cenário, para mim, é absolutamente irracional. É irracional. Ele poderia ser de interesse de um estudante, igual eu. Psicologia, eu me interesso por essas coisas, mas eu não me alegro em, eventualmente, chegar... Você fez um diagnóstico severo das pessoas assim, você estava certo. Eu fico triste de estar certo com essas coisas. Espero que eu esteja errado por causa disso. Porque se eu estiver certo, isso daí não prognostica um curso, vamos dizer, um andamento, um prosseguimento, um futuro bom para as gerações, né, gerações assim que são novas aí, não prognosticam uma coisa boa. Essas pessoas sentem prazer no mal tão evidente assim. E quando, por exemplo, nasce uma criança aí que a gente costuma chamar de superdotada, habilidosa e coisa e tal, e cresce no ambiente assim, e ela tem essa capacidade de pensar e operacionalizar o mal. Porque não basta só para fazer o mal, só pensar no mal. A questão é a capacidade de operacionalizar o mal, certo? Então nasce uma pessoa bem dotada, uma criança bem dotada, cresce num ambiente assim, e no ambiente que valoriza a fama, a ponto da pessoa achar o seguinte: já que ele é conhecido, vamos botar ele para dar um cargo público, para ele cuidar da minha vida, da sua vida, da vida dos seus filhos. Vai dar esse cargo para um psicopata? Entendeu? Para um cara assim, desalmado? Né? Aí nasce uma criança superdotada e coisa e tal, cresce, vira um jovem, um homem com meio de fazer o mal. Ele vai fazer o mal porque é o mal da fama, certo? O mal da fama. Então isso daí não é bom, não. Esse incentivo para essas loucuras aí não é bom, não. Isso torna mais difícil, inclusive, para a gente viver a fé da gente. Que a gente tem que amar o próximo, perdoar o próximo, que se arrependa, óbvio, né? Tem que fazer essas coisas todas e dificulta a gente até viver a fé da gente. Esse não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é que deseduca a geração e incentiva as gerações seguintes a acreditarem que o mal é um bem. Isso não é verdade. O bem é o amor, queridos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Está lá em São João capítulo 15, versículo 17. Aristóteles, Santo Tomás, vai dizer que amar é querer o bem do outro. Nós estamos percebendo os frutos da rejeição a Deus, a rejeição da sua graça. Eu quero que você faça o seu comentário sobre o que você achou esse vídeo, e em breve nós voltaremos para mais vídeos junto com o professor Ejoel para edificar a sua vida. Deus te abençoe e salve Maria!